João capítulo 2, eu vou ler a partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele mandar. Verso 6. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Olha que texto tremendo. O Evangelho de João nos coloca que esse foi o primeiro milagre que Jesus realizou. Curiosamente, contrariando a perspectiva religiosa da época, o primeiro milagre que o ungido de Deus, o Messias prometido a Israel, realizou aqui na terra, não foi resolver um problema geopolítico, como muitos judeus esperavam, que o Messias viria e tiraria Roma do poder e restauraria o reino a Israel. Não foi esse o primeiro milagre de Jesus. Não foi resolver um problema de fome ali na região, um problema mais macro. Não foi nem curar um enfermo, ainda que o Messias curou tantos enfermos, libertou tanta gente que estava cativa. Mas a Bíblia fala que o primeiro milagre que Jesus realizou foi ir a uma festa de casamento, uma festa que havia sido mal planejada, porque faltara o vinho, e Jesus veio para aquele casamento e resolveu aquele problema da falta de vinho, fez o inusitado, fez aquilo que ainda não tinha sido feito, e ele transformou a água em vinho. Ele vai a um casamento que estava com problema de vinho, que estava faltando vinho. A Bíblia fala que Jesus, ele é convidado e ele traz o vinho de volta. Eu gosto de falar isso muito para casais. O nosso Deus é especialista em trazer o vinho de volta para um casamento. Deus, ele se importa muito com casamento, com família. Não é um clichê de evangélico, não, é uma verdade bíblica e poderosa. Família é um projeto de Deus. A sua família é um projeto de Deus. Casais, o seu casamento é um projeto de Deus. Antes mesmo de você decidir se casar, Deus sonhou com o seu casamento, Deus sonhou com a sua família. Para você ter uma noção aí da importância que Deus dá a um casamento, é só você olhar as Escrituras. Se você olhar de Gênesis a Apocalipse, só um detalhe das Escrituras, a Bíblia nos ensina lá, Gênesis, a criação do ser humano começa com o casamento. Quando Deus criou o ser humano, Ele criou Adão e Eva já numa família, já num casamento. A Bíblia nos ensina que Deus por si só, Ele já constitui uma família. Nós cremos num Deus que é 3 em 1. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se você andar um pouquinho mais nas Escrituras e for lá para o Novo Testamento, lá no livro de João, a Bíblia nos ensina que o primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento. E se você for lá para Apocalipse,
o final da Bíblia, o final ali dos textos sagrados, a Bíblia nos ensina que o final também se encerra com o casamento, que é o início da eternidade. Quando o nosso Senhor e Rei um dia voltar, a Bíblia fala que Ele volta como noivo, que vai receber a sua igreja, a sua noiva, sem mancha, sem mácula, e todos nós vamos celebrar numa grande festa de casamento. Tamanho é a importância de Deus, que Deus dá à família, ao casamento. O primeiro milagre de Jesus foi ir a um casamento que estava faltando vinho. Deus é especialista, Jesus é especialista de restaurar o vinho que se perdeu. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Talvez na sua profissão está faltando vinho, talvez na sua saúde está faltando vinho, talvez lá na sua casa o vinho se perdeu, talvez como lá em Caná da Galileia, está faltando vinho no seu casamento. Eu quero declarar que da mesma forma que Jesus foi lá em Caná da Galileia, Jesus virá sobre a sua vida hoje, e Ele vai trazer o vinho de volta sobre a sua vida profissional, Ele vai trazer o vinho de volta sobre a sua saúde, Ele vai trazer o vinho de volta sobre o seu casamento, Ele vai trazer vinho novo sobre a sua família, em nome de Jesus. Ele é especialista em trazer o vinho de volta para uma situação. Interessante que o milagre nessa história, ele acontece bem no início do texto, bem no início do relato da história. Nada na palavra de Deus é por acaso, todos os detalhes das histórias bíblicas são relevantes e nos ensinam algo. João aqui, ele é bem enfático e bem claro em nos mostrar a forma que Jesus ele foi parar naquele casamento. Segundo alguns estudiosos, essa história teria acontecido ali por volta ali de quando Jesus teria os 30 anos de idade. Alguns creem que isso foi até antes disso, enquanto Jesus teria ali em torno de 27, 28 anos de idade. A Bíblia fala que Jesus, ele cresceu numa cidade muito perto ali de Caná da Galileia, na Alta Galileia, ali na parte norte da Galileia. Ele cresceu, ele foi criado ali na região de Nazaré, a poucos quilômetros de Caná da Galileia. E o texto é bem claro em mostrar que Jesus e os seus discípulos, alguns discípulos que já o acompanhavam, eles foram convidados para aquela festa. Eu compartilhei hoje na primeira reunião, é aí que o milagre começou a acontecer. A Bíblia fala que Jesus, ele foi convidado para aquele casamento. Por mais que isso seja óbvio, é uma verdade extremamente poderosa. Para que Jesus interfira numa situação, para que Jesus interfira numa família, para que Jesus abençoe um casamento, ele precisa ser convidado. Presta atenção em nome de Jesus, porque muito servo do Senhor não experimenta da intervenção do Senhor por não o convidar. Deus jamais vai ser um intruso na sua casa. Deus jamais vai ser um intruso numa situação. Deus jamais vai ser um intruso no seu coração. Deus te ama muito, mas Ele respeita a sua escolha. Deus te ama demais, mas Ele não vai interferir na sua decisão. É algo que nós chamamos de livre-arbítrio, o poder de decidir, o poder da escolha. Deus respeita tanto a sua decisão, que se você decidir por um caminho de maldição, se você decidir ir para o inferno, Deus vai respeitar a sua decisão. Deus jamais vai ser um intruso na sua vida. Mas a boa notícia é que se você convidar, Ele vai vir sobre a sua vida. Não importa como você esteja. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 13, quando João, ele inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele fala sobre as igrejas.
lá na última igreja, a igreja de Laodiceia, que para muitos representa a igreja da última geração, a igreja tinha uma série de erros, e uma delas é que apesar de muitos estarem ali, muitos não tinham Jesus no seu coração, haviam se esfriado, haviam se afastado do Senhor, estavam ali no piloto automático, apesar de estarem na igreja, não tinham a vida do Senhor dentro de si. Mas ainda assim, Deus ama tanto a sua igreja, Deus nos ama tanto, que Ele jamais desiste de nós. Aí o texto coloca aquela expressão linda, que o Senhor, Ele nos ama tanto, que Ele está sempre à porta do nosso coração. A Bíblia diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir, eu entrarei ali, cearei com ele e ele comigo. Se você quer que o Senhor interfira no teu casamento, convide Ele para o teu casamento. Se você quer que Ele interfira numa situação, convide Ele para aquela situação. Se você quer que Ele abençoe a sua semana, convide Ele para a sua semana. Se você quer que Ele entre no seu coração, convida Ele para entrar, abra a porta do seu coração, não importa como você esteja, Ele te ama tanto que Ele não desiste de você, Ele está batendo na porta, esperando você ouvir, esperando você abrir, para que Ele possa entrar e nunca mais sair. Convide Ele para entrar. Mas eu costumo falar que é tão surpreendente o fato de o Messias, o ungido do Senhor, ter realizado o seu primeiro milagre numa festa de casamento. Até aí tudo bem, mas falar que ele veio para resolver um problema de falta de vinho, às vezes é tão chocante assim para mim, para a preconcepção religiosa, que muitas vezes é tão cheia de preconceitos, de ideias aí do que deve acontecer. Para mim aqui o texto nos revela uma característica de Deus. Deus, Ele gosta de surpreender. É um atributo de Deus, eu posso ser ousado aí pelo meu conhecimento da palavra de Deus de afirmar isso. Deus, Ele é surpreendente. Na caminhada com Deus, você vai ser sempre surpreendido. Não é isso que Paulo, ali inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele fala lá para a igreja de Éfeso. Efésios 3:20 nos ensina que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Não importa quão grandes sejam os seus pedidos, sim, Deus vai os responder em nome de Jesus, mas Ele vai ir além e Ele vai sempre te surpreender. Na caminhada com Deus você vai ser sempre surpreendido. Deus vai sempre exceder a sua expectativa, e é interessante porque a Bíblia nos ensina a termos expectativas altas. A Bíblia nos ensina a crermos por grandes coisas, num Deus que pode fazer o muito, num Deus que pode todas as coisas, num Deus que nos promete infinitamente mais. Mas não importa quão altas sejam as suas expectativas, Deus vai sempre te surpreender, Deus vai sempre ir além, e Ele vai fazer o teu cálice transbordar, Ele vai ir além dos seus pedidos, e Ele vai te surpreender. Interessante que quando Maria, ela vem, Maria é uma mulher de Deus, uma mulher de fé, ela vê aquele problema, aquela situação, e ela sabia que Jesus não era simplesmente o seu filho, Jesus era o verbo que se fez carne, era o Deus encarnado ali. Quando ela vê um problema ali, difícil, ela sabia que a hora não tinha chegado ainda, mas ela foi buscar o recurso no lugar certo, ela foi buscar em Jesus a solução. E ela intercede ali, ela diz, está faltando vinho. O problema aqui, a consequência social é muito alta, o preço é muito alto. Resolve o problema. Jesus dá uma resposta para ela, diz,
O que eu tenho eu contigo, mulher? Minha hora ainda não é chegada. Em outras palavras, Jesus ali não era simplesmente o filho de Maria, não, ele era Deus, o próprio Deus. Mas a Bíblia fala que Maria não fica ofendida com aquela resposta. Ela não fica ofendida com a primeira decepção, mas ela continua a clamar, ela continua a pedir, porque ela sabia que ali estava a fonte de toda e qualquer solução. Mas Jesus era bem claro em dizer que a hora ainda não havia chegado. O momento dele começar o seu ministério ainda não havia chegado. Nós que conhecemos os 4 evangelhos, nós sabemos que o ministério de Jesus, ele começa ali depois que ele vai cumprir ali o mandamento, ele vai lá se batizar, se consagrar ali com João Batista, depois vai para o deserto e o ministério começa. Até então a hora não havia chegado. Mas presta atenção aqui. Algo ali na atitude de Maria fez com que aquilo que Jesus faria lá na frente fosse antecipado para aquele casamento. A hora não havia chegado. Jesus veio para transformar água em vinho, ele veio para abençoar a família, ele veio para trazer salvação. A promessa para o Messias era que ele iria curar o enfermo, libertar o cativo, dar a vista ao cego, e tudo aquilo que Jesus fez. Mas a hora ainda não havia chegado, o momento ainda não havia chegado. Mas presta atenção, algo na fé de Maria, algo na atitude de Maria, fez com que aquilo que Jesus faria lá na frente, fosse antecipado para aquela hora. Sim, as suas atitudes podem antecipar o cumprimento das promessas do Senhor na sua vida. Deixa eu aumentar aí o alerta para você. As suas atitudes podem antecipar ou retardar o cumprimento das promessas de Deus sobre a sua vida. Eu poderia me aprofundar um pouco mais e falar da soberania de Deus, que de fato Ele sabe o que nós vamos pedir antes mesmo de nós pedirmos, que o antecipar aí não é tão antecipar assim, porque é tudo sob o comando, a soberania e o plano do Senhor. Mas para ficar na superfície, para você entender hoje, sim, as suas atitudes de fato podem ou antecipar ou retardar o cumprimento das promessas de Deus para a sua vida. A Bíblia nos dá alguns exemplos de promessas que foram retardadas, promessas que eram para se cumprir, mas por um erro de pessoas boas. Lembra Abraão? A promessa é que ele teria um filho através de Sara, só que ele já estava esperando há mais de 20 anos. A Bíblia fala que ele foi tentar dar um jeito ali para ajudar Deus, e o que aconteceu? Ele gerou um filho com a escrava, ele gerou Ismael, sofreu várias consequências com isso, e talvez até hoje nós sofremos consequências com isso. A Bíblia tem vários exemplos de pessoas que talvez por tentar ajudar a Deus, e eu coloco isso no sentido mais pejorativo possível, porque Deus não necessita da sua ajuda. Quem tenta ajudar a Deus acaba atrapalhando Deus. Não, você não tem que ajudar a Deus, você tem que confiar de todo o seu coração. Deus não falha, Deus não erra, seu caminho é perfeito. Mas a Bíblia também nos traz tantos exemplos de pessoas que anteciparam o cumprimento das promessas de Deus. Jesus, sim, ele veio para abençoar o casamento, a família, para transformar água em vinho, mas a hora não tinha chegado. Mas algo que Maria fez, levou com que a promessa que se cumpriria lá na frente, fosse antecipado para aquela noite. Duas atitudes aqui que eu aprendo com Maria, duas atitudes que ela nos ensina aqui, que antecipam o cumprimento da promessa do Senhor, do propósito de Deus. Primeira delas,
Maria foi ousada no seu pedido. Maria foi ousada no seu pedido. Ela pediu que o Senhor fizesse aquilo que ainda não havia sido feito. Ela pediu ali o inusitado, que Ele interferisse num casamento, numa festa de casamento. Se você quer experimentar a frutificação, o agir de Deus na sua vida, seja ousado no seu pedido, seja ousado no seu clamor. Eu estava orando e refletindo sobre esse texto, e uma das coisas que me veio no coração, é que muitas vezes nós não somos ousados nos nossos pedidos, porque nós não confiamos na bondade de Deus. Não, Deus vai interferir num casamento, tanta gente com problema mais difícil. Não, meu problema é muito difícil, já estou sofrendo há tanto tempo. É melhor me conformar com isso. Talvez você não diz isso, mas vivencia isso. Ah, tem tanta coisa para resolver, Deus vai resolver o problema no casamento. Eu não consegui projetar da maneira certa, não fiz os planos corretos, por isso está faltando vinho. Não vou pedir para Deus interferir? Não, meu irmão. Deus te ama tanto, Deus é tão bom, que você pode pedir o que você quiser. Se você tiver qualquer necessidade, por mais simples que seja, por mais complexo que seja, Deus é tão bom que Ele quer ouvir o seu pedido. Deus é tão bom que Ele quer responder o seu pedido. Não é por mérito, você não merece, nenhum de nós aqui merecíamos. Por mais que jejuássemos, por mais que orássemos, nós não mereceríamos nem ser ouvidos por Deus. Mas a Bíblia nos ensina que Ele é tão bom, Deus é tão bom, em todo tempo, desde toda eternidade, antes que tudo foi criado, Deus já era, e Deus já era bom. Ele é tão bom, que você pode pedir o que você quiser, que Ele vai ouvir a sua oração, que Ele vai responder a sua oração. O salmista diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Ele foi interferir numa festa. Sabe o que eu aprendo com isso também? É desejo de Deus que a tua alegria seja completa. É desejo de Deus que a tua festa seja completa. E Jesus mesmo falou isso, que é desejo, é propósito dele, que a sua alegria seja completa. Se está faltando um pouco de vinho aí, Deus vai transformar essa água em vinho, em nome de Jesus. Segunda atitude que eu aprendo aqui com Maria, que antecipa o cumprimento das promessas do Senhor, ela obedeceu. Obediência, fala comigo, obediência. Mais uma vez, diga obediência. A Bíblia é muito clara nisso. Deus faz questão da nossa obediência. A Bíblia nos ensina que Deus não faz questão que nós o amemos como Ele nos ama, porque isso não seria impossível. Mas Deus faz questão da nossa obediência. Não é porque Deus precisa da sua obediência, não. Não é porque Deus é um homem egocêntrico, não. O povo vem com a mentalidade humana, limitada, e quer atender um Deus que é ilimitado. Deus não precisa da sua obediência. Sabe por que Deus quer que você o obedeça? Porque a Bíblia nos ensina que Deus nos ama e Ele quer o nosso bem. João fala lá nas epístolas, no final do livro, ele diz assim: porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Sabe por que Deus faz questão da sua obediência? Porque Ele quer o seu bem. Ele te ama tanto, que tudo que Ele exige de você é para o seu bem. Isaías 1 verso 19 diz assim, na Nova Versão Internacional: se estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra.
Por isso, se você quer o melhor do Senhor, se você quer que as promessas sejam antecipadas e se cumpram na sua vida, obedeça a Deus. Maria foi além, ela não só obedeceu, como ela levou outros a obedecerem. Ela vira para os serviçais, aqueles que trabalham ali naquela festa, e ela diz assim, ó, obedeça tudo o que ele lhe disser. Ela não só obedeceu, como ela levou outros a obedecerem, meu irmão. Aqui eu aprendo um pouco sobre o ID. Não basta só receber, não basta só receber o melhor dom, o melhor presente que nós recebemos, a salvação, a presença do Senhor. Você tem que compartilhar. É um mandamento para todo cristão. Não basta vir aqui e apenas ser um consumidor daquilo que é ministrado, pelo contrário, você sim pode receber, mas você tem que também ser uma bênção em nome de Jesus. Não só obedeça a Deus, mas leve outros a obedecerem. Compartilha da palavra de Deus, leve outros até Jesus. Porque quanto mais der, você vai receber. Quanto mais abençoar, você vai ser abençoado. Interessante que a Bíblia não fala quando a água transformou em vinho. O texto só fala que Jesus vira ali para os serviçais, para que eles enchessem as talhas, os jarros que eram usados ali para a cerimônia de purificação, onde as pessoas se lavavam antes de entrar na festa, e ele pede para que os vasos sejam cheios de água, e ele diz assim para os servos, levem a água ali ao encarregado da festa. O texto fala que cada jarro cabia de 80 a 120 litros, então eram jarros pesados. O menor ali pesava 80 quilos, precisaria mais de uma pessoa para carregar provavelmente, um esforço tremendo, uma exposição. Pensa ali, está faltando vinho, e os servos ali, os encarregados de servir, estavam carregando um jarro ali que as pessoas se lavavam, um jarro de banheiro, cheio de água. Talvez alguém chegou para eles, o que vocês estão fazendo? Vocês precisavam estar indo aí a alguma cidade perto aqui, atrás de vinho. O que eu estou fazendo eu não sei, mas eu estou obedecendo o que aquele camarada ali falou. O que vai acontecer eu não sei, mas sob a palavra dele, eu estou fazendo isso. Obedecer a Deus vai te levar a se expor. Exercer a sua fé vai te levar a se expor. Aí que muito cristão perde a bênção. Jesus conta uma história toda sobre isso, sobre as sementes que caíram ali em lugares errados. A pessoa fica com medo ali de se expor, pensa nas repercussões sociais e acaba não obedecendo a palavra de Deus. E acaba não obedecendo as determinações do Senhor. O texto não fala quando o milagre aconteceu, só fala que eles encheram de água, e depois quando levaram jarros ali para o encarregado da festa, e ele provou, a água já tinha sido transformada em vinho. Não fala se foi quando encheu a água lá atrás, ou foi enquanto eles estavam andando, mas eu só tenho uma conclusão, que eu creio que é uma verdade extremamente poderosa. Para você que não está vendo aí o agir do Senhor, ainda que você esteja obedecendo a palavra, o texto não fala exatamente quando aconteceu, mas eu posso inferir no texto, que enquanto eles obedeciam, a água era transformada em vinho. Enquanto eles obedeciam, eu não sei o que aconteceu, se o Senhor falou algo e transformou, se mexeu algo ali nas moléculas de água ali e o negócio virou, eu não sei o que estava acontecendo nos bastidores,
mas eu sei que algo estava acontecendo. Enquanto eles obedeciam, aquela água estava transformando em vinho. Eu não sei para quem é isso, mas eu sei que alguém precisa ouvir isso. Enquanto você está obedecendo, a água está sendo transformada em vinho. Você pode não estar percebendo, mas lá nos bastidores, Deus está movendo os céus e terras. Ele está fazendo o inusitado. Permaneça em obedecer, porque enquanto você está obedecendo, o seu milagre está acontecendo.